coisas. Desejamos ler um livro, começamos bem, 1, 2, 3 páginas, e o que acontece depois? A gente abandona o livro, esconde, deixa para lá, não é verdade? É verdade. Algumas vezes a gente inicia um propósito, vai bem, 2 dias, 10 dias, mas nos 21 dias nem todos chegaram até o final, não é verdade? Alguns de nós gostamos até de ir na academia. Há uma necessidade. Amanhã começa o regime. Toda segunda-feira a gente inicia, sim ou não? Sim. Falta de quê, irmãos? Perseverança. E é nesse humor e nessa graça e nessa unção, né, que a gente quer falar a respeito da perseverança nessa noite. Aleluia. Nem sempre a gente consegue ir até o final. Mas é necessário a gente ter perseverança na nossa vida espiritual. É necessário ter perseverança na nossa vida ministerial. É necessário termos perseverança em muitas áreas. Não porque dizer todas as áreas das nossas vidas. Que a gente não venha desistir de nada que nós iniciamos. Estamos dizendo de coisas boas. As coisas ruins a gente nem tenta, nem inicia. Né, igreja? Estou falando para uma igreja santa, sim ou não? Glória a Deus. E nós queremos então iniciar já falando a respeito. O que é perseverança? Nada mais é que não é começar algo, é simplesmente dar continuidade a alguma coisa. É persistir, é insistir. É manter-se firme no foco, é manter-se constante, é um estado de resistência ou posição ou posicionamento em alguma coisa que desejamos alcançar. Eu não sei qual é o seu propósito nesta noite. Eu não sei qual é o seu desejo para esta noite. E também não sei se todos estão nos 21 dias de propósito. O que foi que você apresentou ao Senhor durante esses dias? Mas eu sei que a fé e a perseverança, elas andam juntos. Elas precisam andar juntos. E nós precisamos ter perseverança para nós não fracassarmos naquilo que nós desejamos alcançar. Amém? Quantos de nós iniciamos propósitos, como já disse? Nós vamos bem 2 dias, 3 dias, mas o nosso corpo sente cansado, a nossa mente fica cansada e a gente pensa, então vou descansar. E esquecemos que é necessário chegarmos até o final do nosso propósito, da nossa vontade, do nosso objetivo. Se nós resistirmos e prosseguirmos, nós não teremos fracasso na nossa caminhada. Amém? E qual é o propósito da perseverança? Por que perseverar na nossa jornada? Qual é o propósito de ser perseverante? Veja bem, entrando aqui no texto de Daniel, os 21 dias, que Daniel clama ao Senhor, Daniel tinha um propósito. A Bíblia vai falar para nós que no primeiro dia era para a vitória ter chegado. Prega comigo, igreja, para você não dormir. Amém? Mas a Bíblia diz que ele perseverou durante 21 dias. A gente não vai entrar na questão do texto que fala sobre Daniel. Apenas aqui para a gente voltar aqui em relação à perseverança. A Bíblia vai dizer que durante 21 dias ele perseverou na fé em busca de um propósito, em busca de uma resposta. Mas a Bíblia vai dizer que houve uma batalha no mundo espiritual. Porém, Daniel perseverou até que a resposta chegou até ele. Você já imaginou se Daniel tivesse desistido do primeiro e do segundo dia? Que fracasso não teria sido? Você já pensou se Jesus tivesse parado no meio do caminho porque a cruz era pesada? Aonde eu e você estaríamos hoje? Mas precisamos aprender que necessitamos de perseverar. Para quê? E qual é o propósito da perseverança? Primeiro, para nós superarmos os obstáculos. Temos obstáculos todos
entrar no texto que eu acabei de ler. Primeira coisa, aprimorar a fé. Ora, a fé vem pelo ouvir. E nós aprimoramos a nossa fé ao perseverar em ouvir a palavra de Deus. Irmãos, é cansativo todo dia escutar um pregador. Fala que não é. Não é não? Acha não? Mas tem uns pregadores que a gente tem preguiça de ouvir. Fala que não tem. Mas a Bíblia diz que a gente precisa ouvir a palavra. Glória a Deus. Mas não só ouvir, precisamos ser praticantes também da palavra de Deus. Aprimorar a fé é um dos propósitos de perseverar. A segunda coisa que eu entendo é a integridade ser fortalecida. Integridade quer dizer inteiro. Nós não podemos ter um propósito só por uma parte ou pela metade. Eu vou confessar para você hoje, a gente não costuma falar isso, mas hoje eu estava num propósito de jejum e oração e o Senhor me despertou para orar sobre ouvido, a boca, nariz. São 5 sentidos, né? Para que nós possamos sermos inteiros. Às vezes oramos por parte da nossa vida e esquecemos outra parte da nossa vida. Às vezes até entendemos que somos espirituais, mas nós não guardamos a língua. Às vezes entendemos que somos espirituais, mas os nossos ouvidos estão ouvindo coisas que não provêm do Senhor. Às vezes pensamos até que somos espirituais, mas entra coisas na nossa mente através dos nossos olhos quando a gente lê o que não é proveniente da parte de Deus. E as nossas mãos? E então eu me apresentei ao Senhor dizendo: Deus, que todos os meus 5 sentidos sejam ofertados ao Senhor. Aleluia. Para ouvir a sua voz e poder transmitir para o povo, para o teu povo. Que os meus olhos possam ver além do que os olhos humanos possam ver, para que eu possa transmitir para a tua igreja. Que eu possa ser sensível ao Espírito Santo nos meus 5 sentidos por completo ao Senhor. Às vezes fechamos os olhos. Não, eu não assisto novela, eu não assisto dorama, mas os meus ouvidos ouvem músicas que não convêm, lê mensagens que não podem ser lidas, digita texto que não pode ser digitado e fazemos coisas que não convêm. Não temos integridade diante de Deus e precisamos sermos íntegros diante de Deus. Integridade quer dizer inteiro, corpo, alma e espírito diante do Senhor. Por que perseverar? Para ter um caráter maduro, para que você possa valorizar a vitória quando chegar. Quantos desejam aqui vitória na sua vida? Diga glória a Deus. Qual é o propósito da gente continuar perseverando? A primeira dela que eu entendo é vencer a frieza. Irmãos de Deus, como tem crente frio na igreja. E como é que a gente faz para ser frio? Não ora, não lê, não consagra, não ouve a palavra, não presta atenção, só vem os cultos. Aleluia, Jesus. O culto começa onde? Em casa. O culto começa em casa. Primeiro a gente levanta, apresenta ao Senhor os cultos, o dia, o que vai acontecer durante o dia, até chegar à noite. Irmãos, eu gosto tanto de pregar, vocês não têm noção. Jesus está perguntando aqui, ó: quem orou por mim aqui hoje, nesse dia de hoje? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Está entendendo o mistério? Aí a gente sai de casa, a gente quer ver o pregador curar, a gente quer ver o pregador libertar, a gente quer ver o pregador fazer milagres. A gente espera isso de um pregador. Mas aí a gente não tira 2, 5 minutos para orar pelo pregador. E a gente precisa que a
Dobra a gente de oração. Para que Jesus possa fazer no nosso meio coisas gloriosas e grandiosas. Aleluia. O culto começa na nossa casa. E ele é concluído aqui. E aí o Senhor faz maravilhas em nosso meio. Amém? Glória a Jesus. Dentro do texto que nós acabamos de ler, depois a gente volta aqui na perseverança para alcançar as promessas. Nós lemos que o texto que nós lemos fala de um homem conhecedor da palavra de Deus. Quem era Jairo? Vocês leram o texto junto comigo. Prega comigo, irmãos. Dorme não. Amém. Nós lemos o texto. Quem era Jairo? Príncipe da sinagoga. E quem era príncipe da sinagoga? O homem que ensinava a lei. O homem que ensinava a Torá. O homem que decidia as coisas religiosas, as coisas políticas. Nada mais que ele era o líder daquela sinagoga. Ele era o pastor daquela igreja. E o pastor tem conhecimento da palavra. Tem ou não tem? Jairo tinha conhecimento a respeito da palavra. Ele tinha o conhecimento da lei. Mas eu quero afirmar para você que ele não tinha o conhecimento da graça. Porque ele não conhecia Jesus Cristo. Conhecia-se só de ouvir falar. Ele só conhecia de ouvir notícias a respeito de Jesus. Não tinha experiência com ele. Não tinha contato com ele. Não tinha amizade com ele. Mas a Bíblia vai dizer que era príncipe da sinagoga. Era o cara que todo mundo queria estar perto. Tinha estado, era grande na sociedade. Mas a Bíblia vai dizer que tinha um grande problema lá na casa dele. E ele precisava resolver o problema. Mas ele não tinha a graça. A Bíblia vai dizer que quando a sua filha já está à beira da morte, ele sai ao encontro de quem? Ao encontro de Jesus. E a Bíblia vai dizer que tinha uma grande multidão em volta de Jesus. Mas quando Jairo chega, ele precisava descer e se humilhar diante da presença do mestre. Aleluia. A Bíblia diz que naquele instante o Estado não prevaleceu. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus, a primeira coisa foi se lançar aos pés do mestre e dizer: eu rogo para que entre na minha casa. Na casa dele tinha um problema, mas as pessoas não conheciam, não tinham conhecimento da dificuldade. Mas agora ele precisou expor: eu tenho um problema e eu preciso resolver o meu problema. A minha filha está à beira da morte e eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Aleluia. Por causa do status, por causa da posição, ele não busca Jesus e espera que a sua filha chegue à beira da morte. Mas a Bíblia diz que ele se lança aos pés de Jesus e pede para que Jesus entre na sua casa. Quando a Bíblia fala assim que roga, irmãos, é algo que vai ser impertinente, insistente, é implorando, insistindo mesmo. Por favor, vai na minha casa. Ora, Jairo não era amigo de Jesus. Mas agora Jairo quer que Jesus vá na sua casa. E a Bíblia vai dizer que agora a sua filha à beira da morte, ele procura Jesus. Mas a Bíblia vai revelar para nós que enquanto ele convence Jesus de ir na sua casa, ele estava já indo em direção da sua casa. Jairo tinha pressa. Jairo estava ansioso porque a filha estava à beira da morte. E aí começa a questão da perseverança. Uma mulher interfere no assunto e Jesus para ouvir aquela mulher. Mas Jairo tinha pressa que Jesus entrasse na sua casa. Mas a Bíblia diz que Jesus ouve aquela mulher, ouve a história daquela mulher. Eu não sei quanto tempo foi necessário para que ela testemunhasse no meio daquela grande multidão que ela estava, dizendo que Jesus o curou. Mas Jairo precisou entender que para alcançar a bênção precisa esperar, precisa perseverar. Eu vim até Jesus com um propósito,
Jairo precisou perseverar. É, papai. Ficou ali esperando ouvir aquela mulher falando a respeito do testemunho. Lá na nossa igreja, costuma terminar os cultos, eu não sei aqui, mas geralmente faz uma fila e todo mundo quer falar com o pastor. E tem que ser depois do culto, não serve antes, tem que ser depois. De preferência que o pastor chegue 10, meia-noite em casa, não é assim? E aí faz aquele alvoroço. Eu quero falar com o pastor, eu tenho uma necessidade, eu preciso falar. E às vezes a gente tem pressa. Vem cá, me ajuda aqui. Aleluia, Jesus. Aí o pastor está lá conversando comigo. Pai, tá, você está me contando seu problema, sua atividade. Vem cá me ajudar. Aí tem 2, 3 aqui. Vamos lá, irmãos. Vamos interagir aqui no culto. Vem cá, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aí a irmã está aqui esperando. O irmão também. Mas aí o irmão vai entrando assim na frente, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. A sua necessidade é mais do que a dela, não é? Você está com mais pressa, né? Você não jantou, você precisa ir para casa, não é assim? Todo mundo tem pressa. Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? O pastor, estamos falando do mundo físico, mundo natural. Aleluia, Jesus. Ele é educado, né? Vai atender a necessidade dos irmãos. Mas a gente tem pressa. A gente tem pressa que o pastor nos escuta. Porém, com Jesus, a gente também tem pressa. Tem ou não tem, irmãos? Que Jesus ouça. Se o pastor nos ouvir agora, ele vai dar uma palavra para nós. Vai ou não vai? Participa. Eu não sei se ele vai ter a saída, mas a resposta de algumas coisas, algumas questões, ele vai ter. Vai ou não vai? Quantas vezes você chegou nele, ele te deu uma palavra assim, te direcionando e deu certo? É, papai. Não é verdade? Aí você está enfermo, ele ora por você. Aí Jesus não curou. Não, pastor não curou, né? Não curou. Mas quando você chega a Jesus, irmãos, ele vai te escutar. Aleluia. Glória. Mas a resposta que você vai ouvir talvez não seja a que você quer ouvir. E eu também não sei se você vai precisar esperar. E às vezes a gente precisa aprender a esperar. E é justamente no perseverar que a gente não desfalece a nossa fé. Sabendo que Jesus escutou a minha história, que Jesus escutou a minha necessidade, a minha dificuldade, e o tempo dele trabalhar é o dele, não é o meu. A resposta ele vai dar, o operar ele vai fazer, mas não depende de mim, não depende de você, depende só do querer e da vontade dele. O que eu preciso entender é que se eu falei com Jesus, a resposta dele é que me interessa. Se eu falei com Jesus, a ação dele é que me interessa. Se eu falei com Jesus, o que vai importar é o que ele vai me direcionar. Foi o que aconteceu com Jairo. Jairo levou a questão para Jesus. Não importa se ia demorar o dia inteiro, não importa se ia demorar a semana inteira. O importante é que ele levou para Jesus. E ele teve conhecimento de que Jesus poderia entrar na sua casa e fazer a diferença dentro do seu lar. A Bíblia vai nos fazer entender que quando ele sai da sua casa, na sua casa tinha tristeza, na sua casa tinha angústia, na sua casa tinha aflição. Ele tinha uma preocupação dentro da sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte e não tinha saída a não ser conversar com o dono da vida. Aleluia! Mas Jairo está com pressa. Jairo está com pressa. Mas ele precisou ouvir o testemunho daquela mulher. Jesus trabalhando na fé daquele homem. Aleluias. O que nós dizemos no início? A fé vem pelo e não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Jairo ouviu a respeito do milagre de Jesus. Jairo viu aquela mulher ser curada. Jairo presenciou naquele instante que Jesus simplesmente não fez nada, ela só tocou e saiu virtude. Pensa a fé daquele homem, o quanto foi movida, o quanto foi alicerçada, o quanto foi avivada a fé daquele homem naquele instante, ao ouvir que ela não conversou com Jesus, ao ouvir que ele não
O adversário tenta roubar a nossa fé. Sim ou não? Nos desanimar. Falar que isso não é para nós. Não é? Chega alguém da casa de Jairo e diz: olha, precisa fazer mais nada não. Já não tem mais jeito. Já não tem mais saída. A sua filha veio a óbito, a sua filha morreu. Eu gosto de pregar com pausa, porque Jesus vai falando, irmãos. Aqui. Se fosse você, eu quero que você entre no texto. Tinha uma grande multidão. A mulher testemunhou o milagre. E Jesus estava ali. Jairo já tinha falado para Jesus do seu problema. Jairo já tinha comunicado a sua necessidade para Jesus. Aleluia. Mas aí chega alguém e fala: sua filha já morreu. Já não tem mais jeito. Para que importunar o mestre? Não precisa mais falar nada com Jesus. Parece que Jesus demorou e não se importou. E o que eu acho bonito é que Jesus, antes que aqueles homens terminassem de conversar com Jairo, a Bíblia vai dizer, antes daquele assunto ser encerrado, Jesus entra na conversa e diz: não temas, crê somente. Glória a Deus. Aqui tem duas palavras, aqui tem duas vertentes, aqui tem duas coisas a serem notificadas, a serem anotadas ou a serem observadas. Alguém diz: para, desiste. Aí Jesus vem e antes de terminar o assunto falando: ó, não temas, crê somente. Aleluia, Deus. Em quem eu estou crendo? Ou a quem eu estou dando ouvido? Ou em quem eu estou prestando atenção? Aquele que está dizendo que eu não vou conquistar? Ou aquele que é maior e que está comigo dizendo: não temas, eu estou com você na sua peleja? Você está ouvindo aquele que está dizendo para você desistir? Ou você está ouvindo aquele que está dizendo: persevera, vai em frente, vai até o final? A quem você está ouvindo? Aleluia, a voz do inimigo ou a voz do Espírito Santo, que todos os dias está bradando na sua alma, está bradando no seu coração, está bradando na sua mente? Persevera, não desista, vai até o final. Eu tenho vitória, eu tenho conquista, eu tenho milagre. A quem você está dando ouvido? Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jairo ouve as palavras que Jesus falou, mas também escutou a voz daqueles que estavam dizendo para ele não incomodar mais o mestre naquele dia. Pelo que eu vi no texto, pelo que eu li no texto, Jairo não moveu um movimento, não moveu 1 centímetro do lado de quem ele estava. Ele permaneceu do lado de quem havia feito a promessa para ele. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor tem dado a você, tem entregado a você, mas eu vim aqui para dizer para você: persevera naquilo que você ouviu da parte de Deus, persevera naquilo que o Espírito Santo falou com você, persevera naquilo que o Espírito Santo revelou ao seu coração. Não deixe o adversário roubar a sua fé, não deixe o adversário roubar o seu ânimo, não deixe o adversário roubar a sua confiança, não deixe o adversário tirar de você a sua fé naquilo que Deus já tem dito a você. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Jairo não esboça nenhuma palavra. Ele não diz nada nem
quando Jesus entra na nossa conversa. A Bíblia diz que ele ainda estava por falar, ele não falou, e Jesus entra no assunto. Tem assuntos, irmãos, que Jesus nem é convidado para estar conversando. Tem assuntos que Jesus não é convidado para participar. Mas tem assunto que Jesus se interessa em ouvir. Tem assunto que Jesus se interessa em responder de imediato. Tem assunto que Jesus interessa em entrar no meio da conversa. Ei, se Jesus está entrando no meio da sua conversa, eu vou afirmar para você que a vitória é garantida, porque Ele é o dono do milagre. É Ele que faz o impossível se tornar possível. É Ele que faz as coisas acontecerem, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o inferno se levante. Se Jesus está na conversa, vai ter vitória. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu estava ouvindo o pastor ali falar e eu achei interessante a frase que ele usou. Aleluia, Deus. Na vida do crente, Satanás não manda qualquer demônio. Ele não manda aqueles negocinhos. Ele vai mandar um negoção mesmo. É, papai. Esses dias eu estava lá no culto de libertação falando justamente sobre isso, Efésios 6. Sobre castas, dominadores, potestades. E você acha que o adversário vai mandar alguém para dizer palavra pequena para você? Você acha que ele vai falar alguma coisa que vai massagear o seu ego? Eita, Deus. Ele vai dizer para você desistir mesmo. Ele vai dizer para você, não tem jeito. Ele vai dizer, sai daí, porque aí não tem fruto para você. Aí não tem jeito, aí você não vai crescer, aí você não vai prosperar, aí você não vai isso, você não vai aquilo. Mas o que foi que Jesus falou para você a primórdia? Aleluia, Deus. Qual é a primeira palavra que Jesus falou para você? Permaneça, Aleluia. persevere, seja firme, seja decidido. Pode levantar o vento, pode vir a tempestade, vai ser 21 dias, porque no final tem vitória. Vai ser 40 dias, não tem problema. É porque Jesus está comigo. O inimigo vai vir tentar fechar as portas, vai vir tentar te enganar, mas você vai perseverar na palavra que saiu da boca do seu Deus, do seu Senhor. Eu vou passar pelas águas e elas não vão me submergir. Eu vou passar pelo fogo, mas eles não vão queimar. Ele vai levantar a espada, mas não vai ferir você. Vai tentar fechar a porta, mas a Bíblia diz que o Senhor é contigo e a porta do inferno não vai prevalecer. Diz o Senhor nesta noite, nesta casa. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O inferno se levantou para fechar esse lugar. Como o pastor disse, não mandou os demônios pequenos, É, papai. mandou os grandes. Mas o Senhor está dizendo para ti Glória. que maior é Ele na sua vida. Glória, Jesus. E o Senhor completa que esta porta quem abriu foi Ele. E é para salvação de almas e libertação de vidas. O inimigo, pastor, está rugindo. Ele está furioso. Está querendo tragar alguns. E se não vigiar, serão tragados. Se não perseverar, serão tragados. Mas eu vim aqui nesta noite para profetizar sobre a tua vida, palavra chumianda alemanal. Que maior é estar com a igreja. Maior é estar com você do que aquele que está no mundo. Grande é Ele para fazer. Grande é Ele para reconstruir. Grande é Ele para enviar. Mas também é grande Ele para tirar e para limpar a eira. O Senhor está dizendo, não temas. Será nesta casa, diz o Senhor, dos
Aleluia. Que quem estava doente, ela era filha de Jairo, não era Jairo. Tem momentos que nós mesmos não vamos conseguir interceder por nós. Sim ou não? Quem estava à beira da morte? A menina. Filha de Jairo. Quem foi em busca da solução? Jairo. O pai. Tem dias que alguém tem que se levantar ao nosso favor e clamar ao pai e interceder ao pai. Você está aqui porque você está intercedendo pela sua casa, você está intercedendo pela sua família, você está aqui porque você está intercedendo por alguém, ou alguém intercedeu por você, para você não estar aqui nesta noite. Tem alguém intercedendo por ti. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A menina não tinha condição física para ir ao encontro de Jesus, mas o seu pai tinha para ir buscar Jesus, para levar a sua casa. Você é um intercessor. Leve Jesus para a sua casa, leve Jesus para a sua empresa, leve Jesus para o seu trabalho, leve Jesus para o seu caminho, leve Jesus para você por onde você passar. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Naquela ocasião, na casa de Jairo, a notícia era luto. Naquela ocasião, na casa de Jairo, a notícia era tristeza. Naquela ocasião, a notícia que tinha da casa de Jairo era enfermidade. A notícia que se tinha da casa de Jairo era: vai morrer. A notícia que tinha da casa de Jairo era angústia, era tristeza, era decepção, era aflição, era problema, era choro. Aleluia. Mas quando ele encontra com Jesus, irmão, o negócio fica diferente. A Bíblia vai dizer que Jesus sai para encontrar a menina, que Jesus vai de encontro na casa de Jairo. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de Jairo. Eu não sei se ele estava na sala, eu não sei se ele estava no quarto, mas eu só sei que Jesus entrou. Jesus entrou para levar a alegria, Jesus entrou para levar a paz, Jesus entrou para levar a vida, Jesus entrou para levar a ressurreição, Jesus entrou porque alguém tinha um propósito, e o propósito era salvar a menina. E o homem, o Jairo, perseverou, mesmo que a multidão me atrapalhe, eu vou com Jesus, mesmo que a multidão me impeça, mas eu vou esperar em Jesus, eu vou perseverar porque ele falou, eu vou perseverar porque é a última palavra dele, eu vou perseverar porque o decreto já saiu, e o decreto saiu foi na boca do Todo-Poderoso, o Deus Criador. Aleluia, ele fez os céus e a terra, por ele eu vou esperar nele, eu vou perseverar, ele vai entrar na minha casa, ele vai entrar no meu lar, ele vai entrar na minha família, ele vai salvar aquele que está perdido, ele vai trazer de volta, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. E a Bíblia vai falar que nem todos puderam entrar na casa. Chegaram lá e disseram: eita, o que você veio fazer aqui? Mas Jesus diz assim para o povo que estava chorando, o povo estava lamentando: para que chorar? A menina só está dormindo. Nem todos conseguem ver o nosso milagre. Nem todos conseguem ver a mesma visão. Nem todos têm a mesma perseverança que a gente. E o Senhor completa aqui, ó: anda com quem é capaz de ajudar você a perseverar. Anda com quem ajuda você a perseverar no caminho. O Senhor está dizendo: olha, 2 foram lá para dizer para Jairo desistir. E o Senhor está dizendo que está chegando na sua casa pessoas dizendo para você também parar. É forte, Pai. A visão não é a mesma. O propósito não é o mesmo. É forte. O objetivo não é o mesmo. Não tem como eu andar com pessoas que não têm a mesma visão que eu. Não tem como eu andar com pessoas que não têm o mesmo propósito que eu.
Eu falo para a irmã Edna, eu vou fazer jejum. Ela, quantos dias? Eu penso comigo, mas não estou chamando. E ela fala, como que é esse jejum aí? Eu falo, não, vamos de jejum normal. Aí eu fico pensando, como que é esse jejum normal? Jejum, irmão, não é normal, é sobrenatural. Glória a Deus. E ela vai comigo, irmãos. Ela entra comigo no propósito, vai de jejum. Tem dia que eu paro, ela vai embora. Aleluia. A gente não pode andar com quem não tem a mesma visão que a gente. Que tem a mesma fé que a gente, com a mesma persistência que a gente. Você já pensou? Você dá 2 passos, alguém fala, pode parar, não precisa dar mais não. Aí vem outro e fala assim, pode dar mais. A vitória está lá no final. Desiste agora não, tem mais 10 passos para você dar para frente, para chegar. Para subir uma escada a gente não sobe voando, a gente sobe de degrau em degrau. E se a gente parar no meio do caminho, irmãos, não tem vitória, não tem bênção, não tem conquista. Papai, é forte. E aí eu fico pensando aqui, Jair, dando cada passo com Jesus eu não sei como que era a estrada, não sei. Pelo que a gente lê, pelo que a gente assiste, era pedregulho, era pedra, era pó, era, enfim, não tinha pavimento como tem hoje, né? Não sei se foi a pé, não sei se foi de jegue, não sei como foi. Não sei se demorou, não sei se foi rápido. Eu só sei que Jair andou foi com Jesus. Aleluia. Cada passo que ele dava em direção da sua casa era um passo de vitória. Glória. Era um passo de conquista. Se ele tivesse escutado aqueles que foram lá falar para ele, desiste, e ele tivesse ido para sua casa em desespero, se ele tivesse ido para sua casa fazer o velório da sua filha, ele não teria visto o milagre que ele viu. Ande com Jesus. Ande com quem tem a mesma visão de Jesus, com a mesma visão, com o mesmo entendimento. E persevere naquilo que o Senhor te direcionou, naquilo que o Senhor orientou. E pelo que nós lemos no texto, não foram todos que entraram na casa de Jairo. Alguns ficaram de fora porque não creram. Mas o importante é que quando Jesus entrou e tomou a menina pelas mãos e ela reviveu, todos que estavam de fora puderam ver a menina viva andando e comendo. Todos contemplaram o milagre na casa de Jairo. Todos puderam ver que Jesus entrou na casa de Jairo. Quando Jesus entra, irmão, tem paz. Quando Jesus entra, tem alegria. Quando Jesus entra, tem transformação. Mas quando Jesus entra, que a gente deixa a porta aberta para ele entrar em todos os pontos da nossa vida. Tem gente deixando Jesus entrar só na sala. Deixa Jesus entrar no quarto, no quintal, na cozinha. Em todos os compartimentos da sua casa. Estou falando agora da casa espiritual. Deixa Jesus entrar na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, no seu sentimento. Deixa Jesus controlar toda parte da sua vida, para que você possa alcançar a vitória da parte de Deus. Aleluia. A notícia agora era, aleluia, teve vitória na casa de Jairo. Glória a Deus. A notícia era, a menina que estava doente, morreu, agora reviveu. A notícia era, houve transformação, houve milagre. Mas porque Jairo perseverou em esperar na palavra que o Senhor havia dito a ele, crê tão somente a menina será salva. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, por favor.